hoje a gente está falando de café. Você gosta? Conta pra gente. Você sabia que assim, você que gosta de um cafezinho, dá para aprender a gente plantar o nosso próprio café em casa? É, minha gente. No programa de hoje, a gente recebe o professor de jardinagem, Randolph Fidêncio, que vai ensinar o passo a passo para a gente cultivar café no vaso. Desde a escolha da muda até o vaso ideal. Então fica de olho. Seja muito bem-vindo, Randolph. Boa tarde. Muito obrigado. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Sempre muito legal estar aqui, muito gostoso. Você gosta de café? Adoro, É? adoro o café, assim, aquele café fresquinho e gosto também da planta, de olhar essa planta bonita, Nossa, ela é né? lindíssima. Bonita, bem bonita. Eu não imaginava que ficava tão cheio assim, né? Linda, Que e lindo. uns arbustos bem cheios, né? Bem cheios, e o bem fruto é lindo. volumosos. Quando ele tá maduro, ele é doce, né? É muito legal. Bem vermelho, fica doce muito demais. bonito. Eu E adoro. acho bacana a pessoa saber que ela pode acompanhar todo o processo. Desde fazer uma mudinha a partir de um grão ali, que vai ser uma semente, né? Esperar germinar, ter uma muda pequena, começar daqui. Uma muda maior até chegar a produzir. Claro que com paciência, fazendo o passo a passo correto. Começando pela escolha da muda, que eu acho sempre legal para quem vai... Eu tenho que saber qual muda ou qual café plantar? Não, a mudinha, se ela tiver bem pega, assim, bem enraizada, já com bastante folhinha nova, já é um sinal que seu plantio vai ter sucesso. O difícil é quando a pessoa que está em casa, por exemplo, tenta plantar uma sementinha, um grãozinho e apostar só naquilo. Então, se for começar com a semente, já planta logo umas 5 para, né, algumas delas, ou se der sorte, todas vão vingar, mas pelo menos ali das 5, se umas 2 ou 3 forem para frente, a frustração já vai ser menor, né? Ela vai continuar a prosseguir ali com acompanhar o crescimento da planta, que é muito legal. Precisa fazer algum tratamento com a semente? Porque ela tem uma polpa que envolve a semente, né? Para toda a semente que você for plantar, ou caroço, o que for, que ele esteja bem saudável. Então, tudo que tiver passado, machucado, com manchinha, já não vai ser legal. Então, estando bem saudável, já é uma boa opção. E já vai você. direto. Na polpa mesmo, você já coloca direto já na coloca terra. direto na terra. Aí, uma terra bem, que nessa, sempre mostra aquela terra que eu falo que parece terra de sítio, né? Uma terra preta, bem rica em nutrientes, que é essa daqui. E ainda assim, na hora de plantar, a gente acaba fazendo umas misturinhas para não deixar a terra compactada. Então, eu vou mostrar na hora da gente plantar, o que é mais fácil de encontrar e de ter é areia, essa areia de construção mesmo, que ela mistura ali no meio da terra para evitar que fique compactada. O que é muito importante para tudo que está no vaso, que a água escorra com facilidade. Então, quando a gente rega, né, muita gente acha bonito ver aquela água parada ali, mas não é muito, não é o melhor para a planta. O melhor é que você coloque a água e ela escorra com facilidade, a planta aproveita aquilo, mas não fica ali paradona. Então, a areia ou outro material que você tiver em casa, por exemplo, um carvão moidinho, carvão sem usar. Carvão de churrasqueira, mas sem usar. Não pode ser da sua aquele churrasqueira. resto não pode? O sal grosso não Já pode. tava pensando, vou dar um fim naquilo, já não pode. Não. Porque você tem pode- sal grosso, tem porque não tá Gordura, puro, assim, né? você pode Faz triturar sentido. o carvão sem usar e misturar também ali na terra, para deixar ela mais saudável mesmo para a planta. Então é só isso. Aí no vasinho a gente vai fazer, vou te mostrar exatamente legal. como fazer o Boa. passo a passo para Legal. conseguir que a planta chegue nesse ponto que, a hora que eu puder mostrar, tem até frutinho já de café. Que legal, ali, é já lindo, maior. é lindo, café A é lindo gente tem que demais. pensar no tamanho do vaso. Boa. Tem. Assim, para toda planta, vou até colocar aqui do lado, a gente nunca vai escolher um vaso tão maior do que ela e muito menos um vaso menor. Então, eu gosto de falar que é sempre o dobro do tamanho. Aqui é o torrão dela, né, onde as raízes estão protegidas pela terra. É sempre o dobro, pode ver aqui, ó, o dobro disso para baixo e para os lados. Então, pelo menos assim. Tá. Também não adianta achar que vai ganhar muito tempo, vai fazer muito bem para a planta, pegar um vaso enorme e uma mudinha pequena. Além de não ficar bonito também, né? A gente sempre quer combinar a parte saudável com a parte estética. Então, sendo maior já é suficiente. Tá. As raízes conseguem se desenvolver com bastante facilidade. Para plantar no vaso, então peguei um vasinho aqui de um tamanho legal, muito, mas muito importante que tenha furos. Se você gosta de usar, reaproveitar recipientes como latinha, caixinha de leite, tudo bem, não tem problema. Mas faz o furo no fundo para a água poder escorrer com facilidade. No vaso, a gente usa, eu vou colocar aqui argila expandida, são essas bolinhas, que se você não tem, pode colocar pedrinha, caco de telha, é só para proteger ali a parte dos furos mesmo. Vou virar aqui, ó. Não tem uma receita de falar que é 10%, boa, não tem, é tanto. fazer um fundo Mesmo ali. cobrir o fundo ali é o Cobrir o suficiente. fundo, exatamente. Tá. E aí a gente vai entrar
com a terra boa que eu comentei com vocês, que é essa terra preta. Quase ninguém vai ter isso aqui no quintal. Você falou de sítio, né? Quem mora em sítio, ali que tem galinha, alguma coisa assim, pode até conseguir coletar essa terra no chão, mas a maioria de nós e das pessoas vai ter que comprar mesmo. Então, é um preço bem tranquilo. Mas é uma terra específica. Você chega lá no lugar e fala, eu quero terra para plantio, terra para jardinagem para plantio, porque ela já vem com um pouquinho de humus de minhoca, um pouco de esterco, que é melhor do que você comprar tudo separado e vai ter mais trabalho até, né? Quando a gente fala de pH da terra, a gente está falando disso? Não, o pH seria mais a acidez, é uma coisa um pouquinho mais técnica, que aqui já vem equilibrado, então você não precisa se preocupar. Se preocupar com isso. Inclusive o café gosta de uma terra um pouquinho mais ácida mesmo, mas pra gente não complicar a vida de quem tá ali querendo só fazer um plantio descomplicado, já compra isso aqui pronto que não vai ter Que não erro. vai precisar pensar nisso. É. Tá, boa. Aí, ó, aquela misturinha que eu falei, se for areia ou carvão, o que for, é sempre a maior quantidade da terra. Aqui é só para ele ajudar a terra a respirar e não ficar realmente compactada. Quando você vai regando, aqui tem ar, né? Então, quando você coloca água no vaso, o ar vai saindo e a terra vai ficando compactada. Essa areia evita que isso aconteça, porque a raiz, assim como a gente, também precisa respirar, né? A raiz da plantinha. Então, ó, a gente vai colocar a terra no fundo do vaso. Aí é sempre legal, em vez de você já colocar tudo que tem ali disponível, eu coloco um pouquinho, meço aqui a minha muda, né? Ó, aqui já seria um bom ponto para ela. Mais ou menos o nível do vaso, assim. O nível do vaso. Um erro pouquinho super. abaixo, talvez. Muito. Que as pessoas fazem demais, por não prestar atenção ou por não saber, é colocar a mudinha muito lá para baixo. Ou falar assim, a minha já vai crescer e coloca muito lá para cima. Não. Então eu vou respeitar sempre, vou abrir aqui, ó. Então, você vai comprar a mudinha normalmente nesse saquinho preto. É um saquinho para fazer a muda. Só que na hora de plantar, a gente já falou isso aqui, já tá... a gente tem que tirar esse recipiente, por favor, né? Por senão ela favor. vai ficar sufocada ali. Não mata a planta, mas ela não consegue se desenvolver como a gente gostaria. Isso não se desfaz também com o solo, né? Você vai ficar para sempre lá. Né? Fica para sempre. A gente já fez até o vasinho sustentável de papelão, lembra? Que fez o maior sucesso aqui. Nossa, o cheiro de terra é muito bom, né? Ah, é demais. Você vê a diferença dessa terra mais vermelhinha, que é a terra que o produtor usa para fazer muda, diferente da nossa, que é aquela terra preta. Então, ó, na hora de plantar eu posso soltar um pouquinho aqui a parte de baixo, para a raiz já ficar mais animadinha. Olha elas aqui, ó. Elas já vão conseguir com facilidade. Coloco ela no centro do vaso. E depois é só completar com a terra. Ai, boa. Então, assim, mesmo eu soltei um pouquinho essa parte aqui de baixo para a raiz se soltar, mas você não deve fazer isso em todo o torrão, né? não deve desmanchar, porque você vai expor demais a raiz. Tem que lembrar que aqui o tratamento é como de um bebezinho, né? A muda pequena. Mas não chora não, né? Olha, Pelo amor de olha, Chora. Deixa a gente dormir à noite. Deixa dormir à noite? Deixa dormir à noite. Então vale, já tô pensando em ter, então. Mas até melhora a qualidade ali do seu sono. se chorar à noite, Se ela aí não chorar, dá, você vai Randall. ver porque a carinha dela vai ficar murcha. Ela tá pedindo alguma coisa pra boa. você, não fica? Bem observado. Ela vai... O choro vai dela, falar olha assim, o plástico "Me aqui. livre, Exato. Água. né? Aí ela fica toda pra baixo, assim, né? Parece o nosso olhinho pra baixo, meio querendo chorar. É ela pra baixo te pedindo água. Então, a gente tá falando aqui do café, mas pra toda planta aqui da fruta, a gente vai cultivar em local que tenha sol e não vai deixar faltar água. Tá. Duas coisas, não vai encharcar demais e não vai deixar faltar água. O que quer dizer isso na prática? É regar um pouquinho todo dia, de preferência de manhã. É isso que eu ia falar. O horário é importante também, né, Randall? É bom porque a planta consegue aproveitar melhor. Agora que está muito quente, muito quente. Se você rega no meio do dia, a água evapora mais rápido e a planta não aproveita tanto. Então, a gente sempre, se puder escolher para todas as plantas, o melhor horário vai ser de manhã. Boa. Aqui, ó, E aí não é sol pleno, ou é? o cultivo dela É. pode ser um sol pleno. Agora, até as plantas, aquelas mais acostumadas com muito sol, algumas estão chegando a queimar um pouco das folhas. Então, se der para escolher ali metade do dia no sol e o restante na claridade, sabe quando tem aquele beiral, aquele telhado que aqui de manhã pega muito sol e à tarde fica claro? Seria o ideal, mas essas plantas ali no campo, quando são cultivadas até para produção naquela escala, né? Elas são no sol mesmo. Aí acontece isso aqui, ó, queima um pouquinho Isso de que eu ia folha. perguntar. Isso aqui é natural que aconteça, não tem problema. Não vai prejudicar o frutinho.
o que a gente observa? Tem essas manchas normais ali do dia a dia, vamos dizer assim, mas tem aquelas manchas que são por presença de inseto, de bichinho. Então, já que você vai plantar com carinho e quer que aquilo cresça bem, é só observar, olhar, lembrar de olhar o verso da folha, ver se está tudo bem. Se tiver bichinho, vai entrar com inseticida, mas isso é uma coisa também, para quem cultiva, acontece. Ó. Então eu mantive aqui o mesmo nível, tá vendo? Deixei uma bordinha do vaso para uma margem aqui de segurança. E depois de plantar, tem uma coisa muito, muito importante, que é a rega. Vou deixar para você fazer pra gente, Albi, aqui. E só água, Ronaldo? Só Nada água. ali, não precisa colocar mais nada. Não precisa colocar mais nada. Tá. Porque é o seguinte, a gente já usou uma terra bem equilibrada. Como eu falei, ela já tem um pouquinho de humus, tem um pouquinho de esterco, é humus de minhoca. Um pouquinho de calcário, isso sempre na volta toda. Depois de alguns meses, que essa terra começa a perder esses nutrientes... Tá lindo, hein? Fiz a voltinha dela. Boa, muito bem. Alaga. Sabe que um erro que a gente não percebe em casa e acaba cometendo é regar sempre no mesmo lugar, vai Só fazendo um buraco. pedaço, faz um buraco, Faz né? um buraco ali, vai expondo raiz, não fica legal. Então, vai regar, dá a volta toda, tem certeza que as raízes todas receberam água e aí a plantinha fica mais feliz também. A folha também não rega. Não rega. Jogar lá Nada, um, não nada escrevo de nada folha. nela. Não. Tá. Ah, mas e quando chove? Quando chove, aí a mas é a natureza natureza. Coisa da falando natureza. por si, Eu a não gente preciso deixa. forçar nada. O que você falou, se é só água. No começo, só água. Depois de alguns 2 ou 3 meses, você pode começar a colocar um fertilizante, algum adubo. Algumas pessoas já têm em casa, outros gostam de fazer. Uns têm a composteira. Se for comprar, compra algum adubo para frutífera ou... Tem um genérico que quase todo mundo conhece, que é o 10-10-10, que é o NPK 10-10-10. Ele tem a mesma quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que toda planta precisa. É como se a gente tomasse ali Um suplemento. um suplemento. Então, se você quiser comprar, chega em qualquer lugar, até hoje no mercado tem um pacotinho de 10-10-10 e coloca uma vez por mês, a cada 2 meses. Às vezes é um pozinho que você coloca aqui em volta e vai ajudando a alimentar a planta e ela Legal. ficar mais forte. Para produzir, que nem o nosso café aqui, que já tem até umas... Posso mostrar aqui? Como que faz poda nele? Olha, a poda é simplesmente você cortar aquelas partes que estão muito grandes, né? Prejudicando. Aqui, ó. Mas Onde dá tem pra que fazer a poda Mas tem que fazer? ou não precisa? Não, não precisa, não precisa. Aqui, dá pra ver uma... Dá, ó Ai, que que lindo, bonitinho. gente. Que demais. Aí que entra a paciência, o nosso É, e cuidado. tem um monte pra do depois- ladinho ali vindo. Exatamente, então... Quanto tempo Legal, demora, Randall? uns 2 anos e meio, 2... Por isso que eu te falo, a Ai, diferença paciência aí, hein? Paciência. Paciência, mas Jardinagem é arte, paciência. E a gente também tira um pouco da ansiedade que é nossa, né? Não pode transferir tudo para a planta. Muitas mensagens que eu recebo são assim, o que mais eu coloco? O que eu faço? Como que eu acelero? Eu falo, nada. Segura a senha da ansiedade, deixa a plantinha, aproveita para aprender com a natureza, né? A gente tem um ritmo, a natureza tem o ritmo dela, então não vamos exigir demais. Vamos curtir esse passo a passo, esse acompanhamento para conseguir curtir. Por isso que é legal você já pegar uma mudinha desenvolvida, já pega, para chegar mais rápido ali, mas deixar a coisa correr meio solta. Maravilha. Tem perguntinhas de WhatsApp Opa, para bora você. ver. Coloca pra gente na tela. Do José Ferreira, de São Sebastião do Paraíso. Quanto tempo leva para um pela de café começar a dar frutos? E quais são os sinais de que está no ponto certo da colheita, por exemplo? E aí? Muito bom, José. Obrigado, viu? Normalmente, uns 2 anos e meio, entre 2 e 2,5. Vai aparecer verdinho, como a gente mostrou ali, e o ponto certo quando ele está bem maduro. Nesse caso aqui, ele fica maduro amarelo. Alguns vão ficar vermelhos, é só você ver a mudança ali de cor para você poder fazer a colheita, né? Então, assim, vai surgir verde, como todo frutinho, depois vai ficar, dependendo da qualidade ali do café, vai ficar amarelo ou vermelho. E de acordo com o jeito que eu cuido dela, ele vai ficar mais carregado ou não? Ou isso não interfere? Interfere bastante, bastante. Se você, inclusive, colocar essa vitamina que a gente falou, né, que é como se fosse uma comidinha ali, um complexo de vitamina, vai ajudar a produzir melhor, inclusive a segurar os frutos. Às vezes a árvore produz alguns frutos ou dá muita flor e acaba caindo porque não tem força para segurar. Então, quando você faz essa suplementação alimentar, pode chamar assim mesmo, porque é uma vitamina que você coloca. A planta fica mais forte e consegue ir até o final para te entregar ali o que a gente mais quer, que são os frutinhos maduros. Ô, Randall, e quando eu passo desse vaso para aquele vaso lá, qual que é o momento que eu faço isso? Tem 2 possibilidades, 2 sinais que a planta te dá. O primeiro é quando começa a soltar muita raiz por baixo do vaso, é sinal que já está com excesso. Ou, isso serve para toda a planta, tá?
quando essa parte de cima começa a ficar muito desproporcional ao tamanho do vasinho. Então aqui a gente tem uma proporção bacana, ali, até ali. Se eu não podar, se eu não controlar esse crescimento, não vou deixar ela ficar muito maior. Se ela ficar 3 vezes maior que o tamanho do vaso, eu tenho que passar para a terra, né? Para o chão ou para um vaso maior. São as duas possibilidades. Eu sempre posso mudar para um recipiente maior, ou eu faço poda e diminuo e mantenho naquele recipiente que já está. Agora, se quiser que produza o café, quanto maior o vaso, melhor. Aqui, nesse vasinho, muito difícil produzir. Ali já consegue. Entendi. Se eu quiser mais, vaso maior ainda. Agora ainda tem que ver, eu tenho espaço, não tenho. São algumas variantes que interferem, mas é possível cultivar e a pessoa deve fazer, principalmente quem tem criança em casa, chama para acompanhar o processo, pede ajuda com a rega. As crianças adoram fazer isso, adoram. E se Esquece eu um pouco o celular. tenho um pedacinho de jardim, um jardinzinho que é pequeno, mas eu tenho alguma hortinha ali, uma coisinha ou outra, é possível colocar café perto ou não? Posso colocar perto de outras coisas? Pode colocar, o único detalhe é a questão de sombra, né? Tudo que você coloca mais alto vai fazer sombra e algumas coisinhas de horta, por exemplo, precisam de mais sol que outra. Se você quiser fazer isso, é só olhar o local que o sol nasce ou se põe para não fazer uma barreira. Ou usar isso a seu favor. Às vezes é algum cultivo que você tem ali que precisa de um pouco de sombra, você usa, no caso do café, mais altinho aqui, ele filtra a luz do sol e a sua colheita vai ser muito mais legal, muito mais saudável. Muito adorei. bom. Tem mais perguntinha de WhatsApp, é isso? Coloca pra gente. Lucas Andrade, existe alguma época do ano ideal para podar os pés de café? E essa poda realmente influencia na produtividade? Boa, Lucas. Obrigado. As podas, elas são normalmente no final do inverno, porque a planta está como se ela estivesse ali descansando, para primavera e verão ela conseguir brotar. Então, se eu quiser fazer alguma poda, o momento bom é esse finalzinho do inverno. E sim, a poda influencia porque é que nem quando corta o cabelo, ele cresce mais e mais saudável, a unha também, a planta também. Quando você corta uma parte que já está mais antiga, a parte nova vem com mais força, com mais seiva. Então, tudo isso ajuda, assim, na produção. Maravilha. Eu acho o seguinte, se você em casa tá fazendo, né, e ele já fica daquele jeito que tá esse vaso... Muito lindo. Ele já é uma decoração incrível, muito bonito, porque verdade. fica muito cheio e Fica muito mesmo. bonito. A gente não precisa limpar as folhinhas dele? Não precisa. Nada. Claro, assim, se ele estiver protegido, como a gente falou, por um telhado, o que vai acontecer? Vai pegar poeira pra caramba. Esses aqui estão brilhando assim, porque a gente com a mangueira faz daquele banho neles. Ah, tá. Se você não consegue fazer isso, pode pegar um pulverizador, aquele comunzinho que você usa, né, em casa, para pulverizar as folhas, porque é importante fazer isso. Então, é isso que deixa ele brilhando assim. Detalhe também. Vou evitar fazer isso naquele solzão. É igual a rega, né? Se eu faço a rega de manhãzinha e quero dar um banho nele, vou dar de manhãzinha também, para tempo de secar. Porque quando a folha fica muito... a água parada assim na folha, pode até aumentar essas manchinhas aqui. Como eu falei, não é tão ruim assim. É por isso que acontece, mas evitar a água parada ali com muito sol, porque isso também acaba manchando um pouco as folhas. As folhas. Tem mais uma perguntinha. Coloca pra gente do Carlos. Quais são as pragas mais comuns que podem atacar a plantação de café e como eu posso combatê-las de forma natural? Boa, Carlos. A gente tá falando, então, assim, não é uma produção de café, aquela produção grande, né? Uma produção ali no vaso. O mais comum é o que acontece em casa também, que é pulgão, cochonilha, ácaro. Que eu falei, tudo que você nota que a folha tá diferente, começa a mudar a aparência da folha, ali tem alguma coisa, né? Se não queimou com a água, ou vai ter pulgão, cochonilha. Tem uma receitinha caseira que a gente já fez aqui, usando detergente neutro e vinagre, diluído em água. Mas tem várias outras, com coentro, com alho, com cebola. É só pesquisar, tem várias formas naturais. Quanto antes você percebe e age, é melhor. Já juntando um pouco ali com a poda, né? Se por acaso eu viajei, fiquei fora de casa, fiquei um tempo sem acompanhar e quando eu fui ver tá muito infestado, para ganhar tempo eu posso fazer uma poda das partes mais danificadas e ainda assim aplicar um inseticida. Ah, mas o caseiro eu coloquei e não resolveu, então convém comprar um que já vem ali um pouquinho mais forte. Claro que você não vai aplicar o inseticida e depois consumir. Todos eles têm um tempo bom que você aplica, a planta faz ali o efeito que ele precisa e ela fica livre daquilo para você poder consumir depois. Mas assim, não espere a infestação ficar grande. Por isso que é legal
no caso do pé de café, pega o seu cafezinho 1h aí da manhã, um final de semana, vai lá perto e observa, levanta a folha, vê se tá tudo bem, tá tudo legal, beleza. Já viu alguma coisinha diferente que eu faço em casa ou na minha loja, né? Eu já limpo com a mão mesmo ali rapidinho, já tiro. Se precisar, eu entro com inseticida, mas às vezes só essa limpeza já resolve, se tá no começo. Então é acompanhar mesmo, saber quando você traz natureza para dentro de casa, para perto, não é só beija-flor que vai vir, borboleta, passarinho, a parte bonita. Vai vir essa parte também que é natural, né? Uma praga ou outra. A gente vai aprender a conviver com isso, se livrar e curtir o plantio, que é uma coisa muito bonita e muito saudável. Só pra gente encerrar, você trouxe mais 2 tipos aqui de... Isso aqui substitui a areia também? Não? Isso, esse aqui substitui a areia. Aqui é um produto facinho. Esse aí, quero que você pegue ele na mão e cheire. Olha só isso, Esse é casca de arroz carbonizado. Ah, é casca de Casca arroz. de arroz. Sabe que eu pensei que fosse arroz, o arroz negro, aquele arroz tipo Parece, já, parece. grama, né? Tipo grama. Pode despejar ele aqui, Arroz ó, selvagem. pra fazer um favor. Pode colocar bastante, porque ele vai que legal, servir. cara. Se você não quiser misturar ele... Cheiro bom, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Se você não quiser misturar ele na terra, para fazer essa põe função por também cima. de drenar, você põe por cima para ele fazer aquela camadinha de cobertura que vai segurar a umidade e vai ficar bonito também. Lindo, cara, muito legal. Quando a gente rega, tendo essa camada aqui por cima, a terra fica úmida por mais tempo, então é muito legal para a planta. Ou misturar. Esse aqui, ó, que eu mostrei, é vermiculita. Ele, em loja de jardinagem, no mercado já tem isso aqui. A diferença daqui para areia é que isso aqui é muito mais puro. Ele é um mineral expandido, que você também vai misturar aqui na terra. Você vê como ele é levinho? Ele até voa. É mesmo. Misturo, para quem não tem areia ou não quer usar areia e quer comprar, então, vermiculita. Loja de material de construção e jardinagem vai achar com bastante facilidade. Ele é mais puro que a areia. Muito Adorei. bom. Grande Randall. Amei. Lembrando sempre que a planta é um ser vivo, gente. Então converse com ela, alimente sua planta, né? Observe, vê uma sujeirinha ali limpa, né? Que ela vai agradecer muito, né? Observar é um exercício gostoso, importante, assim, você aprende a tirar prazer daquilo e como eu falei, né? Tirar a nossa ansiedade para curtir ali, deixar a natureza no tempo dela e a gente também acaba ficando mais calmo. Esse é um bom conselho que eu posso Assim espero. Certeza. E fica, viu? Porque exige paciência. Você de casa aproveita para seguir o Randall. Tem curso sempre, né, Randall? Sim. Curso, muitas dicas no YouTube, no Instagram, é só lá. Vila Nina TV, que é o nome da minha loja, inclusive. Quem quiser visitar, tá sempre convidado até para tomar um cafezinho junto comigo ou acompanhar nas redes mesmo, Vila Nina TV. Pronto, e ó, tem o Muito telefone também para você, é o 19 98218 4682. Adorei, muito bom. Um beijo para você. Beijo, Obrigada, obrigado. sempre, Eu que viu? agradeço.